Boa tarde, garotada do nono ano, garotada esperta que já está aí ligadinha no centro de mídias. Se prepare aí para a aula de geografia de hoje, pegando seu material, seus cadernos, suas canetas, ficando aí a postos para os conhecimentos que serão dirigidos hoje nessa aula de geografia. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e estarei auxiliando essa aula de Geografia, cujo tema é População Mundial, Indicadores Sociais e Econômicos. Quem irá ministrar essa aula é o professor Antônio Russo, que já está aqui ao meu lado, preparado para instruir vocês nas habilidades de hoje. Boa tarde, professor Antônio Russo. Boa tarde, professor Carlos. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Boa tarde a todos, né, alunos, alunas aí do nono ano, os professores e professoras. Né, nós vamos ter uma aula de retomada de uma habilidade do oitavo ano. Então vocês vão aí acompanhar com o professor Carlos o que nós vamos trabalhar hoje. Iremos trabalhar habilidades de transição. São essas habilidades que irão proporcionar aí a ligação de conhecimento temático entre o oitavo e o nono ano. Então, é uma habilidade do oitavo ano, mas que irá dirigir os estudantes para as futuras habilidades, aquelas que estarão encaixadas dentro aí do primeiro bimestre do nono ano. Então, vamos ler aí qual é a habilidade de transição que iremos utilizar hoje. Será a habilidade 26, analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas, também averiguar aí os indicadores de qualidade de vida e nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental de países distintos em diferentes regiões do mundo. A unidade temática será o sujeito e o seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento será a diversidade e a dinâmica da população mundial e local. Para nós já iniciarmos a nossa aula, nós começaremos com a sondagem inicial ou a problematização, aonde os estudantes já poderão aí trazer as suas primeiras impressões e conhecimentos sobre o tema. Então, na tela, a sondagem, duas questões. O que são indicadores sociais? 2. Dê um exemplo de indicador social. 2 minutos para vocês realizarem essa atividade. Dedinho no teclado, participe!
Voltamos para a interação. Os professores já estão aqui nos desejando uma boa tarde e estimulando a garotada a ir produzir as suas respostas. O professor Nivaldo também, da Escola Estadual, o professor Guinness Afonso Morales, de Neves Paulista, e a professora Rosana, da Escola Estadual, o reverendo José Carlos Nogueira, todos ligados na aula. Professor Antônio, nós tivemos algumas respostas, mas todas elas são direcionadas conforme a resposta do professor Vinícius, que traz aí a resposta dos seus estudantes, dizendo que esses indicadores eles expressam e demonstram dados populacionais. É isso mesmo que a questão estava trazendo? Então vamos ver aí, né? Então já tomando uma retomada aí, vamos ver o que são os indicadores sociais e os seus exemplos aí na tela. Então acompanha aí comigo. Então eles analisam, né, a qualidade de vida e os níveis de bem-estar de pessoas, famílias e grupos populacionais, a efetivação de direitos humanos e sociais, bem como o acesso a diferentes serviços, bens e oportunidades, por meio de indicadores que visam contemplar a heterogeneidade da sociedade brasileira sobre a perspectiva das desigualdades sociais. Então, são indicadores, né, que os governos utilizam, né? Aqui a gente tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e outros institutos, né, tanto governamentais ou não governamentais, que trabalham com esses números da sociedade, né, indicadores populacionais, indicadores sociais, indicadores econômicos, que depois são repassados aí os dados, né, para a gente aí estar analisando, e os governos analisando e vendo a necessidade aí do desenvolvimento de cada parte aí da sociedade, perfeito? Para começar, a gente vai ver um mapa sobre a população total do mundo, né? Então acompanha aí na tela. Então é um mapa aí de 2017, que a gente vê aí a estimativa da população do país em relação à população mundial, né? Então os países mais escuros são países que têm um crescimento maior em relação aos países que têm uma identificação mais clara, né? Então, logicamente, está em destaque aí a China e a Rússia, a China e a Índia, que tem aí uma relação ainda de uma expectativa de crescimento muito acima do normal, apesar que a China já está diminuindo, né? Tanto é que a gente vai ver depois aí uma animação mostrando aí a diminuição da diferença entre China e Índia. Então, essa população total mostra aí, né, na realidade, a distribuição da população, né, e a perspectiva de aumento ou diminuição de algumas regiões. Então, a gente vai ver a Europa com alguns países já tendo um crescimento vegetativo menor, né, a gente tem aí o continente africano, o continente asiático, ainda com uma perspectiva de aumento, de crescimento, como alguns países aqui da América. Então, toda essa relação acaba, né, interferindo aí no desenvolvimento e aí nos indicadores sociais que a gente viu aí como exemplos. Agora vocês vão ver aquela animação que eu citei para vocês, né? O professor Carlos vai colocar aí na tela. Já está. Então tá aí, né? A gente está observando, né, como ao vivo, né, o aumento da população mundial. Então ela está aí aumentando os números, mais de 7 bilhões e 800 milhões é o total da população mundial atual. Aqui a gente está vendo os nascimentos de hoje, mais de 226 mil pessoas nasceram hoje. Morreram aí mais de 94 mil, quase 95 mil. O que dá uma diferença, né, que aí o crescimento positivo entre mortes e vivos de 131.240 aí mudando, né? Então nós temos nascimentos este ano aí, mais de 18 milhões de crianças, né? Morreram aí mais de 7 milhões, quase aí, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas, né? O crescimento da população nesse ano foi de 10 milhões e 819 mil, e aí vai mudando os números, né? Então, são números, né? Por isso que a pesquisas dos indicadores sociais, eles são feitos anualmente, né? Agora, a relação dessa questão aí, ela demora muito para ser colocada no papel. Então, nós temos, por exemplo, o censo, né? O censo é feito de 10 em 10 anos, tá? Então, esse censo, por exemplo, aqui no Brasil, ele é feito de 10 em 10 anos e se capta algumas informações, principalmente de indicadores sociais, anualmente, porque, como a gente viu na tela anterior, esses números, que é um exemplo, né? Eu estou dando exemplo aí de nascimento, de morte, de aumento de população, mas tem outros exemplos que podem ser colocados, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Então, tudo isso aí ele vai aumentando ou diminuindo, dependendo
da população. Então você vai na Europa, você vai ter, né, um X aí na questão de taxa de mortalidade, taxa de natalidade. Você vai ter aqui no Brasil uma outra questão. Então vai variando aí de país para país. É isso que é importante retratar. E esse site é interessante que ele mostra, atualmente. É lógico que tem as margens de erro, né? A gente não vai falar que está corretamente, né? Porque, como qualquer pesquisa, ele tem margens de erros e tem as porcentagens ou para cima ou para baixo. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia aí. Vamos ver aí na próxima tela, né, um gráfico mostrando aí os países mais populosos do planeta. Tá? Então, vocês vão ver aí, né, que são países, né, que principalmente estão nas regiões aí dos países em desenvolvimento, encabeçado aí pela China e pela Índia. São dados de 2017. Depois eu vou mostrar no mesmo site que eu mostrei anteriormente o ao vivo, né? Vocês vão ver que há mudanças, né? Porque nós estamos vendo aí Estados Unidos em terceiro, Indonésia em quarto, o Brasil em quinto, aí tem o Paquistão em sexto, a Nigéria em sétimo, Bangladesh em oitavo, a Rússia em nono, em décimo México. Então a gente vê que boa parte aí dos países são os países do continente asiático, né? Principalmente nessa região aí do sudoeste da Ásia, conhecido aí como formigueiro humano, né? De uma quantidade imensa de população aí. Se a gente somar as duas populações aí de China e Índia, tem aí praticamente 1/3 da população mundial. Agora nós vamos ver aí uma outra animação, né, mostrando aí os 20 países mais populosos do planeta. Então vamos lá. Tá? Então no mesmo site nós estamos vendo lá a China, que está lá com mais de 1 bilhão e 440 milhões de pessoas. Aí vem a Índia em segundo, os Estados Unidos em terceiro, a Indonésia em quarto. E aí vejam que, por dados atuais, o Paquistão passou o Brasil, né? E a Nigéria também está lá, chegando próximo do Brasil. Tá? Bangladesh em oitavo, a Rússia em nono e o México em décimo, aí não se altera. Aí nós temos lá Japão, Etiópia, Filipinas, Egito, o Vietnã, República Democrática do Congo, Turquia, Alemanha, Irã e Tailândia. Mas é interessante ver, né, que com o passar do tempo, né, a gente viu de 2017 e viu agora de 2021 a mudança que se teve aí na questão do Brasil, né? Vamos aí para a próxima tela, que a gente vai ver uma densidade demográfica mundial, né, porque eu quero mostrar para vocês principalmente o que eu chamei de formigueiro humano, que é na região asiática, na região aí do sudoeste, né? Nós temos aqui essa região aqui que aparece como uma relação, vamos voltar lá. No mapa? Põe lá na densidade demográfica do mapa, por gentileza. Aí, tá? Aí nós temos aí o formigueiro humano, que é nessa região aqui, ó. Veja que está mais escuro, né? É a maior quantidade de população no mundo, né? Principalmente entre a China e a Índia, como a gente viu anteriormente, mas também vimos Bangladesh também nessa relação. Então é conhecido aí como formigueiro humano pela quantidade que nós temos desta população, tá certo? Aí no próximo gráfico tem, né, a densidade demográfica, né, os países aí com a densidade demográfica, e a gente vê, logicamente, pelo tamanho do território, Bangladesh, né, com mais de 1.100 habitantes por quilômetro quadrado. Como é que a gente faz esse cálculo? Nós pegamos a população total e dividimos pela área, e aí nós temos os habitantes por quilômetro quadrado. Então pegamos Bangladesh, que tem 164.669.751 pessoas, dividimos pela área total de 147.630, aí nós vamos ter uma densidade demográfica por quilômetro quadrado de 1.115 pessoas. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vai ver lá, com dados de 2017, 207.660.929 habitantes, dividindo por 8.515 quilômetros, 759 quilômetros quadrados, dá uma densidade bem menor, 24 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente fala, o Brasil, por exemplo, é um país que é populoso, porque hoje ele tem mais de 212 milhões de habitantes, mas não é um país de densidade, de povoamento intenso, porque tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Já Bangladesh, que tem lá 164 milhões de pessoas e tem mais de 1.100 pessoas por quilômetro quadrado, é um país populoso e povoado, porque tem lá 164 milhões de pessoas. A China, por exemplo, que tem a maior população do mundo, é um país populoso, mas ele não é povoado por causa da sua extensão territorial, diferentemente da Índia, que é um país populoso, né, e também é um país, né, povoado porque a sua extensão territorial é menor.
Tá? Então, a população total é a quantidade de pessoas que vivem numa região, num país, por exemplo. E a densidade demográfica, né, a população relativa, que a gente também chama, é a divisão de habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que nós falamos habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Será que eles entenderam, professor Carlos? Nós vamos ver agora na atividade que nós iremos realizar. Olha, esses conhecimentos foram adquiridos no ano passado, então vocês já possuem aí um pressuposto de todas essas habilidades. Então, vamos para a atividade 1. O que é população absoluta? 2. O que é população relativa? Nós daremos para vocês 2 minutos, dedinho no teclado, participe. Voltamos para a interação. Nós vamos pegar uma resposta aqui pela questão do tempo. A professora Margarete nos traz as respostas dos seus estudantes, nos dizendo que população absoluta é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar, e a população relativa é o termo que se refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada. A galera inteligente, é isso mesmo, prof? É isso aí, muito bem. Tá? A professora aí expressou muito bem, né? A população absoluta, né? O total da população de uma área, de uma região. Então, ela é dada aí por milhares, milhões, né? Depende, bilhões, né? Se for a China e a Índia, né? Da população total. Agora, a população relativa, ou a densidade demográfica, é só dividir o total da população pela área, né? De quilômetros quadrados, e aí você tem, né? O número, né? X habitantes por quilômetro quadrado. Perfeito? Na próxima tela a gente vai ter um vídeo, né, professor? Isso, um vídeo sobre o PIB, Produto Interno Bruto, na tela. Você sabe como o PIB é calculado? O Repórter Brasil explica. Na conta do PIB entram todos os tipos de bens e serviços produzidos, de um simples pão francês a um imóvel de luxo. Mas para evitar um cálculo duplo, só são considerados os produtos finais. Veja o caso de uma mesa que vale, por exemplo, R$1.000. Se a madeira, os pregos e a tinta usados na fabricação custaram R$800, o valor considerado para o PIB é a diferença, ou seja, R$200. O IBGE faz esses cálculos para todos os setores da economia. Se as pessoas compram mais, as empresas contratam trabalhadores e adquirem máquinas e equipamentos. Isso movimenta a economia e gera mais receita para o governo, o que também faz girar a roda dos investimentos. As exportações também entram na conta.
O resultado final do PIB é a soma de todos esses itens, menos as importações. Então, nesse vídeo aí curtinho, né, falou sobre a questão do produto interno bruto, né, que é a questão aí da produção de um país, né, e aí o seu serviço. Então, tudo que é arrecadado na sua produção, né, mas tem uns cálculos que são feitos que a gente vai ver até depois aí num outro vídeo, que não é simplesmente, né, pegar todo esse valor bruto, transferir, né, dividir aí pelas importações, que é as compras que o país faz, e dar o valor aí. Tanto é que nós temos aí uma tabela, né, que mostra aí o produto interno bruto de alguns países. Vamos acompanhar aí, ó. São dados de 2016, então, por exemplo, Estados Unidos está em primeiro aí, com mais de 18 trilhões de dólares no seu PIB. E depois vem a China aí com 11 trilhões. Se a gente observar, o Brasil está em nono lugar, né, com quase aí 1 trilhão e 800 bilhões de dólares do seu produto interno bruto, né? E nós temos, depois Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, né? Então a gente vê que os 6 primeiros países são aqueles países considerados países desenvolvidos, né? Depois vem a Índia, né, que é considerada um país emergente, como o 7º lugar, né? E aí vai aparecendo outros países, inclusive o Brasil, como um país emergente. Então essa relação aí que se fala do produto interno bruto é uma relação de que é feito e produzido internamente no país, né? Até por empresas estrangeiras, né? Por isso que nós temos aí o PIB, que é o produto interno bruto, e o produto nacional bruto, que aí se considera até a produção, né, da empresa brasileira, por exemplo, de outros países, né? As suas filiais em outros países, o que já não coloca aí nessa relação com o PIB. Então, produto interno bruto diz toda a produção feita dentro do país, tá ok? Na próxima tela aí nós vamos ver aí um vídeo, né, que fala aí sobre como é calculado esse PIB aí, mais ou menos essa relação com o vídeo anterior, tá ok? Vamos aí acompanhar? Como vimos, o PIB é a soma de todas as riquezas que são produzidas no país. Mas você sabe como ele é calculado? O Repórter Brasil explica. Na conta do PIB entram todos os tipos de bens e serviços produzidos em um determinado período, de um simples pãozinho a um imóvel de luxo. Mas para evitar um duplo cálculo, só são considerados os produtos finais, ou seja, a matéria-prima não é incluída. Se uma mesa custa, por exemplo, R$100 e foram gastos na sua fabricação R$80 com madeira, pregos e tinta, o PIB é a diferença, ou seja, R$20. E o IBGE precisa fazer esses cálculos para todos os setores, excluindo sempre o que foi gasto no meio do processo, para se chegar ao produto final. Se as pessoas compram mais, as empresas contratam trabalhadores, adquirem equipamentos e o governo tem mais receita. Isso tudo movimenta a produção e faz a economia crescer, impulsionando o produto interno bruto do país. Então vocês viram aí, né? Então não é tão simples fazer o cálculo do PIB, porque tem valores agregados em um só produto, que é o caso, por exemplo, que ele deu, né? Deu o exemplo do vídeo da mesa, né? Então se você tem a madeira, essa madeira ela já foi vendida, ela foi computada no PIB também. Então não dá para você computar por duas vezes. O prego a mesma coisa, porque ele já foi computado na hora de produzir. Tá? Por isso que fala, produto interno bruto é a produção de cada país, perfeito? Na próxima tela a gente vai ver uma outra tabela, então acompanha aí para vocês observarem. Nós temos aí a paridade de poder de compra da população em bilhões de dólares de 2016. Então nós temos lá, aí você vê que a China já está na frente dos Estados Unidos, né? Nós temos a Índia em terceiro, né? E o Brasil aparece em 7º lugar. Tá? Então nós temos aí China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha, a Rússia, o Brasil, a Indonésia, o Reino Unido e a França como os 10 países aí desse poder de paridade de compra, que já é uma relação mais com o poder aquisitivo da população, tá certo? Na próxima tela a gente vai ver uma outra tabela, para vocês verem também aí a relação de poder da renda per capita. Como é que a gente calcula a renda per capita? Nós pegamos aí, né, o total da população e dividimos aí pelo PIB, por isso que fala PIB per capita, ou seja, PIB para cada cidadão do país. E aí quem vai aparecer? Um país minúsculo da Europa chamado Luxemburgo, que tem aí uma renda per capita anual, dados de 2016, de mais de 103 mil dólares por ano para cada cidadão.
tá certo? Então é uma relação, né, do seu PIB com o total da população, que é bem menor do que o Brasil, por exemplo, né, que ele acaba nem aparecendo aqui nessa relação, porque a gente tem os 15 maiores países, né, em relação ao PIB per capita. Então temos lá Luxemburgo, Suíça, Noruega, Macau, Irlanda, Catar, e um país que vem industrializado é os Estados Unidos aí por último. Para vocês verem que nessa renda per capita também não tem tanta relação com a industrialização e outros fatos econômicos, tá certo? Para finalizar, só para mostrar para vocês, tem um vídeo aí, né, que mostra o PNUD brasileiro, printem a tela, né, depois vai estar no repositório para vocês assistirem esse vídeo, tá, que é importante, que mostra aí, né, o Atlas do Brasil, né, e o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. Aí vocês podem acompanhar como é que está, né, o IDH dos municípios na qual vocês moram. Né, e para finalizar, um Saiba Mais, né, pode printar também a tela aí do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, tá certo? Que aí vocês entram lá e tem todos os dados, né, desses aspectos sociais e econômicos do Brasil, perfeito? Foi muito bom estar com vocês aqui, né, eu agradeço ao professor Carlos pela companhia e até a próxima. Até a próxima, avalie a aula no final. Tchau.